Por centenas, se não milhares de anos, a Índia manteve-se como a segunda nação mais populosa do mundo, ficando apenas atrás da China. No entanto, em apenas alguns meses, essa realidade histórica será transformada. Em algum momento de 2023, a população indiana ultrapassará finalmente a chinesa, com 1,4 bilhão de pessoas, e daí em diante, ao longo do século XXI e além, é provável que a Índia permaneça como a nação mais populosa do mundo. Se voltarmos 73 anos no tempo, a população da China, com 552 milhões, ainda era significativamente maior do que a da Índia, com 359. Mas, ao longo das 7 décadas seguintes, a população indiana cresceu 390%, enquanto a chinesa aumentou apenas 255%. Enquanto a população da China começa a estagnar e diminuir, a da Índia continua a crescer. Até meados do século, em 2050, as Nações Unidas prevêem que a China perderá cerca de 30 milhões de habitantes, ao passo que a Índia ganhará outros 200 milhões de habitantes, o equivalente a quase a população inteira do Brasil em menos de 30 anos. A explosão populacional maciça da Índia nas últimas décadas não ocorreu de maneira uniforme em todo o país, e o crescimento contínuo da Índia no século XXI também não será uniforme. De fato, a maioria dos estados indianos já apresentam taxas de fertilidade, ou seja, o número de filhos nascidos por mulher, que estão abaixo do nível de reposição natural da população, que é de 2,1. Isso significa que a taxa de natalidade na maior parte da Índia já se assemelha à de países ocidentais e de outras regiões que estão experimentando uma diminuição natural da população, como o Japão, a Alemanha e o Reino Unido. Os únicos estados indianos que continuam a aumentar as suas populações e que contribuirão majoritariamente para os 200 milhões de indianos adicionais até 2050 estão localizados no norte do país, nos estados de Bihar, Meghalaya, Uttar Pradesh, Jharkhand e Manipur, que têm liderado a maior parte do crescimento populacional da Índia há décadas. Se traçarmos uma linha através do território indiano, iremos perceber um notável desequilíbrio populacional no país. Quase metade da população da Índia, cerca de 1,4 bilhão de pessoas, reside ao norte dessa linha, em uma parte relativamente menor de área total do país, enquanto, em outra metade, naturalmente, habita ao sul da linha, ocupando a maior parte da massa terrestre indiana. Para aqueles que não estão familiarizados com a Índia, é importante destacar que grande parte das maiores megacidades indianas, das quais muitos no Brasil já ouviram falar, está localizada ao sul dessa linha. Das 5 maiores cidades da Índia, 4 estão situadas ao sul dessa linha, e dentre as 10 maiores, 7 estão abaixo dela, incluindo a maior e mais densamente povoada cidade da Índia, Mumbai. Mumbai está situada em uma ilha chamada Salt Cent, que abrange apenas 619 km², uma área menor do que a cidade de Goiânia, em Goiás. No entanto, essa ilha abriga mais de 20 milhões de pessoas, uma população maior do que a de todo o Cazaquistão, que é o 9º maior país do mundo. Com 8 milhões e meio de habitantes, a Ilha do Sul apresenta aproximadamente a mesma densidade populacional de Manhattan, embora a sua área seja 10 vezes maior do que a de Manhattan. Isso inclui um lugar conhecido como Dharavi, considerado uma das maiores favelas do mundo, não devido à sua extensão, pois abrange apenas cerca de 2 km², equivalente a cerca de 3/5 do Central Park em Manhattan. No entanto, aproximadamente 1 bilhão de pessoas vivem em condições superlotadas aqui, tornando-o um dos locais mais densamente povoados em todo o planeta. Ainda assim, Dharavi e o sul de Mumbai, na ilha de Southside, ficam ao sul da linha populacional, dentro da área onde reside a minoria dos indianos em geral. As principais megacidades da Índia, como Mumbai, Bangalore e Hyderabad, têm essa distribuição populacional, com uma concentração considerável de habitantes no interior do país, ao norte, e uma quantidade relativamente menor de pessoas vivendo ao longo da costa e no sul. Mas por que o padrão populacional da Índia se apresenta dessa forma? A explicação para esse quebra-cabeça está relacionada principalmente com a presença do imponente arco de montanhas ao norte do subcontinente, nomeadamente o Himalaia e o Hindu Kush.
Essas montanhas são as mais altas e formidáveis do mundo e também estão entre as montanhas mais jovens. Elas surgiram há milhões de anos devido ao processo geológico contínuo, resultante do choque da placa tectônica indiana com a placa eurasiana, um processo que ainda persiste, assim como ocorre há dezenas de milhões de anos. Essa interação geológica faz com que as já majestosas montanhas do Himalaia continuem a elevar-se, com o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, aumentando cerca de 4 milímetros por ano devido a essa evolução constante. No total, há mais de 100 picos de montanhas diferentes no Himalaia, que se ergueram a altitudes superiores a 7.200 metros acima do nível do mar. Todas essas montanhas atuam como uma barreira significativa entre as terras em qualquer parte do planeta, exercendo um impacto especialmente significativo na Índia. Para a Índia, essas torres de montanhas funcionam como uma parede, bloqueando praticamente todos os ventos polares gelados e secos que se iniciam no norte da Sibéria e atravessam a Ásia Central. Isso faz com que a região ao norte das montanhas, no Tibete, seja efetivamente um deserto alto, seco e frio, porque nada impede a passagem desses ventos até que alcance essa barreira montanhosa. Devido a essa configuração geográfica, essas montanhas têm efeitos climáticos opostos no sul da Índia, onde praticamente não chegam os ventos frios e secos provenientes da Ásia Central. Como resultado, a zona temperada existente pelo norte da Índia é significativamente mais quente do que qualquer outra zona temperada do planeta, especialmente durante os meses de inverno. Isso significa que a temporada de crescimento das plantas nessa área é efetivamente o ano todo e mais extensa do que em praticamente qualquer outra parte do mundo. Além disso, as torres do Himalaia têm um papel significativo no impacto das monções na região. Durante os meses de verão, a Índia recebe níveis significativos de precipitação devido à monção do sudoeste. O ar úmido evaporado do Oceano Índico é empurrado em direção ao subcontinente e quando esse ar úmido atinge as montanhas, ele sobe e esfria. No entanto, ele não consegue subir o suficiente para ultrapassar as montanhas do Tibete, o que é outra razão para a aridez e a falta de precipitação no Tibete. No entanto, as vastas planícies do norte da Índia não dependem principalmente das chuvas para sua água. Em vez disso, grande parte dela é fornecida pelos rios que fluem das majestosas montanhas ao norte. Como podemos observar, essas montanhas detêm a terceira maior concentração de gelo e neve de água doce do mundo, ficando atrás apenas da Antártica e do Ártico. Essas geleiras, em conjunto, armazenam cerca de 12.000 km³ de água doce, o equivalente ao volume de água encontrado na América do Sul. Como resultado de sua altitude e dos volumes massivos de água, 3 dos rios mais poderosos do mundo têm origem nessas montanhas e fluem para o sul através das planícies do norte da Índia, Paquistão e Bangladesh, os rios Indo e Brahmaputra. A região é chamada de planície Indo-Gangética, uma extensa área de terras férteis, quase contínuas, que é maior do que toda a França e a segunda maior área contígua de terras férteis em qualquer lugar do mundo, superada apenas pela vasta bacia do Mississippi nos Estados Unidos. O grande benefício é que os rios Indo, Ganges e Brahmaputra, juntamente com todos os seus afluentes que fluem através dessa imensa planície, são alimentados pelas geleiras do Himalaia. Isso significa que esses rios mantêm um fluxo constante de água ao longo do ano, sem depender excessivamente dos ventos climáticos erráticos que trazem chuvas. Além disso, o derretimento das geleiras fornecem aos rios uma abundância de minerais e nutrientes ricos. Quando transbordam para as planícies aluviais, esses rios distribuem esses nutrientes no solo, funcionando eficazmente como um fertilizante natural rico e poderoso. Essa combinação de fatores cria a região mais rica e altamente fértil para a agricultura em qualquer lugar do mundo, capaz de produzir uma grande quantidade de alimentos ao longo do ano para sustentar uma grande população. A parte sul da Índia é dominada por uma importante característica geográfica, conhecida como Planalto do Deccan. Este é um território que em grande parte é árido, rochoso e montanhoso,
com uma elevação média de cerca de 600 metros, enquanto a Cordilheira do Himalaia beneficia significativamente a capacidade do norte da Índia de cultivar alimentos. Outra cordilheira localizada no sul e no oeste impede a capacidade dessa região de fazer o mesmo. Os montes ocidentais, que se estendem ao longo da frente mais ocidental do país, embora não tão impressionantes quanto o Himalaia, ainda formam uma cordilheira significativa. Essa cordilheira possui muitos picos com altitudes superiores a 2.000 metros, que são mais altos do que a maior cadeia de montanhas encontrada na Austrália. Os montes ocidentais separam a estreita e úmida planície costeira oriental da Índia do deserto seco do interior. De maneiras semelhantes aos efeitos das montanhas na Austrália, os montes ocidentais na Índia geralmente causam um efeito similar no Planalto do Deccan, que está situado no interior do país. Há apenas uma estreita planície costeira entre os montes ocidentais a oeste e o Mar da Arábia a leste, onde os ventos que sopram do oceano são capazes de trazer chuvas. No entanto, quando esses ventos úmidos atingem os montes ocidentais, eles não conseguem atravessá-los para alcançar as terras a leste, no Planalto do Deccan. Isso resulta em uma região mais seca e árida do que seria se essas montanhas não estivessem presentes. No interior do sul da Índia, onde está localizado o Planalto do Deccan, há uma cadeia contínua de montanhas a oeste, complementada por uma cadeia de montanhas semelhante no leste da Índia, conhecida como os Montes Orientais. Embora os Montes Orientais não sejam tão extensos e contínuos quanto os Montes Ocidentais, eles ainda bloqueiam parte da umidade vinda da Baía de Bengala, tornando a vasta extensão do Planalto do Deccan menos plana e com menos chuvas do que as planícies do norte. Isso naturalmente torna a prática agrícola mais desafiadora na região. Além disso, os rios no sul da Índia não são alimentados por geleiras como no norte. Em vez disso, dependem das chuvas. Esses rios estão localizados muito mais ao sul, onde não são afetados pelos ventos frios vindo da Sibéria, o que significa que não há formação de geleiras. Como resultado, esses rios não são tão adequados para a agricultura quanto os rios alimentados por geleiras do norte, como o Ganges e o Brahmaputra. Isso ocorre por duas razões principais. Em primeiro lugar, eles não carregam os mesmos minerais e nutrientes que os rios alimentados por geleiras, o que significa que, quando inundam, não depositam os mesmos níveis de nutrientes no solo. Em segundo lugar, os seus volumes de água dependem do clima, o que significa que, quando não chove por um tempo, esses rios têm menos água disponível para a irrigação necessário para a agricultura. Por outro lado, os rios do norte quase sempre têm água suficiente para irrigação, graças ao seu grande sistema de geleiras que os alimenta. Embora existam áreas de alta produtividade agrícola no sul da Índia, elas são mais limitadas em área e estão mais dispersas. Isso contrasta com a enorme extensão contínua de terras agrícolas no norte da Índia, onde a densidade populacional é mais alta e concentrada. Abaixo da linha, na região sul da Índia, existem concentrações menores e mais dispersas de alta densidade populacional em cidades como Mumbai, Hyderabad e Bangalore, mas não são áreas extensas com alta densidade populacional como no norte. No entanto, a população do sul da Índia ainda é significativa, com mais de 700 milhões de pessoas vivendo lá, o que equivale a toda a população da Europa. A densidade populacional é substancial, aproximadamente na mesma escala que a da Alemanha. Mas a densidade geral no norte, acima da linha mencionada, em lugares como Uttar Pradesh e Bihar, é extraordinária, tornando essa área o trecho de terra mais densamente povoada do mundo, sendo também uma das áreas mais produtivas em termos de terras agrícolas em todo o mundo. E a você que chegou até aqui, muito obrigado por assistir.